em eterno seja glorificado. Queridos irmãos e também irmãs, gostaria de saudar a todos com a santa paz de Deus. Também hoje fiquei muito feliz, conheci um casal, né, que pegou meu telefone aqui também, que amanhã, com a ajuda de Deus, irei falar com eles, né? Hoje realmente, desde ontem eu passei alguma prova, assim, estou um pouco abatido, mas isso não vai impedir, irmãos, que eu possa gravar aquilo que Deus mandou fazer. Hoje de manhã fiz um pequeno vídeo. Agradeço os irmãos que comentaram. Muitos irmãos com muito mais experiência do que eu agradeço. Quero saudar a todos com a santa paz de Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo e no amor do Eterno, o único Deus que fez o céu e a terra, que pode todas as coisas, irmãos, em todos os lugares. Mas eu quero alertar hoje, irmãos, sobre pregações que já estão sendo manipuladas pelo espírito do anticristo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Às vezes dentro até de grandes denominações, não vamos generalizar, mas já está acontecendo isso. Então você quem tem ouvidos, ouça. Não precisa eu falar nomes. Quem tem ouvidos, ouça. Eu vou ler aqui, irmãos, no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 16, a partir do versículo 19. Evangelho de Lucas 16, a partir do versículo 19, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Vou repetir. 16, versículo 19. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Cuidado com as pregações, até dentro de grandes denominações. Os irmãos devem analisar, porque nós estamos vendo que as coisas estão tomando caminhos já que muitos não estão percebendo, irmãos. Mas se nós entrarmos bem a fundo nas Escrituras, muitos sistemas religiosos, como disse o Senhor, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, está dando confusão já, irmãos. Mas Deus sabe como Deus vai fazer, irmãos. Eu não posso aconselhar ninguém apenas nesse sentido, apenas orar para que Deus ilumine a cada um o que deva de fazer. Agora o que eu vou pregar aqui está escrito. Os irmãos prestem bem atenção, irmãos. Ora, capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu peito, no seu seio. Perdoe. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos,
que não vem, tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho para esse lugar, para que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés, os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Somente até aqui, irmãos. Então, irmãos, existem denominações aí que pregaram a esses dias atrás que aquele que é materialmente menos favorecido não tem Cristo, que aonde Cristo chega, acaba a miséria. Então vamos refutar, irmão, esse espírito de anticristo. E cuidado, irmão, vocês já estão vendo que está sendo pregado coisas diabólicas. Temos que tomar cuidado, irmãos. Vejamos para nós não sermos enganados. Não estou generalizando, mas tem irmãos que ainda dão glória, ainda manifestam a presença de Deus. Eu não vou citar aqui nome de denominação. Quem escutar vai entender. Eu não preciso falar nomes, irmãos, porque logicamente que o chapéu vai cair direitinho na cabeça para quem ele serve. Não estou chamando a palavra de chapéu, mas um chapéu ele cobre, né? Ou que seja um capacete, que esse capacete caia na sua cabeça, para que você não seja atormentado por essas vozes estranhas, pregações antibíblicas. Aonde que nós vamos chegar, irmãos? Dizer que se a pessoa não tem condições financeiras, ela não tem Deus. Quer dizer que só vai entrar no céu aqueles que têm carro zero, aqueles que têm mansões, muitos daqueles moradores de rua que às vezes perderam a sua casa por não pagarem o seu aluguel por motivo justo. Quantos que estão hoje, irmão, perdendo as suas casas por causa dessa pandemia que surgiu? Quantos que estão morando em abrigos, irmãos? Quantas vezes nós passamos na rua e a gente vê uma pessoa que até a gente percebe que aquela pessoa era de uma classe mais, vamos dizer assim, mais elevada, mas hoje, por ter perdido o emprego, por estar numa condição desacreditada, entende, irmãos? Pela sociedade, porque o homem, ele não vê aquilo que você é, ele gosta de ver aquilo que você tem. Quando você tem alguma coisa, tem bastante, se você chega na porta de um banco, às vezes o gerente já manda até te trazer um chá, um café. Mas se você chegar lá e a sua conta não for muito gorda, você tem que esperar para ser atendido. E o outro que tem mais, passa na sua frente. Isso é o homem, é o mundo que vivemos. E não podemos admitir que dentro de denominações, que eu já não tenho mais nenhum tipo de, vamos dizer assim, de confiança nesses tipos de sistemas religiosos, como um determinado irmão pregou esses dias: quem tem Cristo, a miséria vai embora. Interessante, como é que ele pode pregar essa palavra aqui, do rico e do Lázaro? Lázaro era um mendigo, irmãos, não tinha nada, nem onde morar, nem onde dormir. E pelo que se percebe, irmãos, ele se alimentava com as migalhas que caíam da mesa. E os cães aí vinham lamber as chagas que estavam no seu corpo. Então isso quer dizer que o que esse irmão pregou, Lázaro não tinha Cristo. Lázaro não tinha Deus. Lázaro estava com Satanás, então. Mas interessante, irmãos, como é que quando Lázaro morreu, Deus levou ele, ele foi, é claro que isso quer dizer, simbolicamente, irmãos, não vamos entrar nesse detalhe, foi para o seio de Abraão, quer dizer, foi para um lugar de descanso, que Abraão é o pai da fé, foi considerado o pai da fé, um homem, irmãos, que Deus fez uma promessa para ele. Não é que aquele que tem riquezas, Deus não está com ele. Deus está sim. Você pode ter riquezas, você pode ter bons carros,
bons apartamentos. Eu não estou dizendo que Deus não está com você. Mas ajude ao necessitado. Vejamos um povo que está lá na Síria, irmãos. Quer dizer que Deus não está com aquele povo, então. Aquele povo, então, não tem Deus, porque estão lá passando necessidade e fome. Então, Deus abandonou. Que espírito é esse, irmãos? Julguem. O Espírito de Cristo veio. E ele não foi procurar, ou melhor, o Senhor Jesus Cristo veio, perdoe. O Senhor Jesus Cristo veio. E ele foi procurar apóstolos aonde? Na beira da praia, que eram homens pobres. Eles não eram ricos, eram pescadores. Eles não eram nobres, não eram publicanos, não eram reis. Eles eram homens que viviam da pesca. Homens que, com certeza, irmãos, eram homens necessitados. E eles largaram as suas redes, o sustento que eles tinham, para seguir a Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, você nunca viu ele, irmão, com ostentação, nenhum tipo de ostentação. Ele sendo filho de Deus, ele poderia ter uma ostentação e o que tem? Ele poderia pedir para o pai e dizer, olha pai, eu preciso de uma casa aqui para os meus discípulos, mas uma casa boa, um alojamento bom, de primeira. Você acha que Deus não ia fazer para ele, irmão? Claro que ia. Mas ele, ao contrário, ele disse que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então o Senhor Jesus viveu uma vida, materialmente falando, uma vida, ele era rico. Ele é a riqueza do homem. Mas materialmente falando, irmãos, ele dependia, materialmente, presta bem atenção. Existiam mulheres e outras pessoas que cooperavam com ele, dando dinheiro para ajudá-los nas suas missões. Tanto é que Judas era o tesoureiro que ficava com as moedas. Se ele fosse um homem rico, ele não precisaria, materialmente, ele não precisaria daquilo. Mas por que ele fez isso, irmão Raul? Por que ele fez isso? Ele fez isso para mostrar, irmãos, que a grandeza não é aquilo que se possui. No sentido, a grandeza é aquilo que se é. Se você é temente a Deus, se você é filho de Deus, se você é uma pessoa que dentro de você tem o Espírito Santo, dentro de você tem a caridade, tem o amor, tem a fraternidade. Agora vem um pregador de uma grande denominação dizer, quando Cristo chega, acabou a miséria. Quer dizer que os outros que estão na miséria vão tudo para o inferno. Esse irmão nunca foi para o Nordeste, para a Bahia, será? Atender os pobres, necessitados. Deus já me deu a graça de ir. Eu também sou pobre. E não é vergonha ser pobre. Não é vergonha, irmãos, de forma alguma. Vergonha é roubar, irmão. Vergonha é matar. E o que essa pregação acaba fazendo? Acaba matando as almas. Imagine, irmão, uma pessoa pregar isso dentro de uma denominação. Irmão, eu repudio esta pregação desse irmão. Depois eu vou colocar lá embaixo no título. Não vou falar aqui, mas vou colocar lá embaixo no título. Peço que os irmãos me perdoem, no amor de Jesus Cristo, mas isso é para o bem da alma, irmão. Por que para o bem da alma? Porque senão vocês vão acabar perdendo a sua alma. Vocês estão ouvindo coisas que não é de Deus, irmão. Imagine uma pessoa comendo todo dia uma comida contaminada. O que vai acontecer com ela? Ela vai perecer. Daqui a pouco ela não morre na hora. Daqui a pouco ela vai se envenenando aos poucos. Tem pessoas que por exemplo, um diabético, né? A gente sabe bem disso. O diabético, ele tem que tratar. Ele tem que tratar o quê? Do nível do açúcar no sangue. Se ele não tratar com medicações ou com dietas, existem vários tipos de remédios hoje que se usam para, não digo para, existe até meios que podem até curar, fazer transplantes de pâncreas, sei lá. Eu sei que existem algumas coisas, os médicos que entendem isso. Se eu estiver errado, me perdoem porque eu sou leigo no assunto. Mas existem remédios, injeções, existem... Como é que chama aquilo, irmãos? Que a gente aplica insulina. Para a pessoa que se cuida. Tanto é que a insulina, pelo menos aqui em Portugal, é até gratuita. A gente nem paga, irmão. Certo? Quem usa. Então, irmãos, veja bem.
Presta bem atenção no que eu vou falar agora, irmão. Presta bem atenção. Essas pessoas, elas vão comendo muito açúcar. Elas se relaxam, não tomam remédio. Eu estou dando um remédio para vocês aqui hoje, sabia? Toma esse remédio. Vai ser amargo, você pode não gostar, mas a tua denominação está pregando isso. E você não está percebendo que você está sendo envenenado dia após dia. E o anticristo já está pregando, às vezes, em cima dos teus púlpitos da tua denominação. Espírito, eu falo sem medo, irmão. Espírito de anticristo, porque não está na Bíblia, isso é contra o que Jesus Cristo falou. O Senhor Jesus Cristo andou no meio dos pobres, dos necessitados, curou os leprosos. O Senhor Jesus, irmãos, poucos foram aqueles que tiveram boas condições. Tiveram, sim, homens que ajudaram, como José de Arimateia, que era um homem rico, e outros que tinham riquezas naquela época, que até um deles, salvo erro, José de Arimateia, foi o que cedeu o sepulcro para o Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Ele cedeu o sepulcro que ele havia comprado numa rocha, né? Está lá até hoje em Jerusalém. Supostamente é um sepulcro que tem ali perto do morro num lugar chamado Caveira ou Gólgota. Deus me deu a graça de estar ali. Quer dizer que nem dinheiro para comprar um sepulcro o Senhor Jesus não tinha. A família dele era uma família humilde, irmão. Agora vem um irmão pregar dentro de uma igreja, irmãos, e a nível internacional, dizendo que quem vem para Jesus Cristo sai da miséria. Muitos agora têm carros, muitos agora têm casas, muito agora não sei o que. Irmão, Deus abençoa a quem Ele quer abençoar. A riqueza e a pobreza é dom de Deus, irmão. É dom de Deus. Quem não quer ter um bom carro? Quem não quer ter uma boa casa? Eu não discordo e também não desprezo. Mas vamos respeitar os nossos caros irmãos que estão lá no sertão, que às vezes não tem nem água para tomar, irmão. Eu vi casos de pessoas que caminham distantes para ir buscar um pouco d'água por causa da seca. Outros lugares, as casinhas, irmãos. Eu estive num lugar que as casinhas eram feitas de barro. Lá na África, irmãos. Eu estive também em lugares que eram cobertos de palha. Será que Deus não é com nenhum daqueles irmãos? Será que Jesus Cristo não está na vida deles? Se a tua vida não vai para frente é porque você não tem Cristo. Pelo amor, o que é a vida ir para frente, irmão? Para esse irmão? É ter dinheiro? A vida ir para frente, sabe o que é, irmão? Vou explicar para vocês. É a pessoa subir no conhecimento, subir na espiritualidade, subir no amor, na compaixão, saber dividir o pão com aquele que tem fome. Por favor, irmão, visita, ou melhor, ouvinte, presta atenção. Você pode ser bem pobrezinho, materialmente falando. Eu amo você e Deus ama muito mais. Não é porque você não tem que Deus não é com você. Agora, esse irmão cometeu um ato muito grave, que ele deveria de se retratar diante do povo. Porque ele pode causar, presta atenção, ele pode causar suicídios com essa pregação. Ele pode causar, irmãos, pessoas que vão cair em depressão. Isso é o evangelho de Cristo ou é do anticristo? Irmão, você pode até sair do meu canal e não gostar dessa pregação. Mas o que eu estou falando é verdade. Se você não gosta da verdade, você vai sair. Se você não quer aceitar a verdade, com certeza meu canal vai diminuir os números. Mas se você ama a verdade, você vai abraçar. Sabe por quê? Porque eu não estou condenando quem tem. Muito pelo contrário. Depois que eu vim para essa denominação, Deus me abençoou, Deus fez isso, fez aquilo. Louvado seja Deus. Muitos acontecem isso mesmo. Porque é dom de Deus. Mas muitos, Deus escolhe para passar. Deus não é ruim. Mas muitos ficam realmente na pobreza, na necessidade.
O Senhor Jesus disse: os pobres sempre tereis no meio de vós. Então como é que eu vou dizer que Deus não é com eles, irmãos? E só quem vem para Jesus Cristo, quer dizer, quantos que foram para Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, pobres, materialmente falando, e continuam pobres até hoje, materialmente, irmãos, mas espiritualmente, eles subiram na espiritualidade. Eles são agora homens espirituais, às vezes não sabem nem ler, nem escrever, mas têm a sabedoria de Deus, o conhecimento do Espírito, a proteção do Eterno. E vem você, pregador, pregar uma coisa do anticristo em cima de um púlpito. Olha que eu te aconselho que tu compres, como está escrito aqui em Apocalipse. Eu vou ler para você agora, pregador. Segura aí, porque aí essa daqui é para você. Talvez você não vai gostar, mas não estou me importando com isso. Glória ao nome santo do Senhor. O anjo da igreja que estava lá em Filadélfia disse assim, estava em Laodiceia, disse assim: isto, amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Qual riqueza que o Senhor estava falando aqui, irmão? Você estava falando da palavra que está faltando na tua boca. Ah, mas está falando disso, o irmão já é velhinho. Não importa, ele está ensinando uma grande multidão. Se nós não repreendermos esse espírito, muitos se contaminarão com esse veneno de serpente do anticristo, que infelizmente já está se manifestando em muitos lugares. Tem que existir homens valentes que preguem a verdade. Muitos vão me xingar, mas viu, irmão, viu, ouvinte, você que é pobre, você que é necessitado, faça como Davi. Ele disse: eu sou pobre e necessitado. E olha que ele era um rei, hein? E o Senhor cuida de mim. Então, ser pobre não é vergonha. Passar necessidade também não é vergonha. Todos nós estamos sujeitos. É vergonha escutar uma palavra dessa que foi pregada aí na mídia esses dias. E quem escutou sabe muito bem de onde eu estou falando. E vai alguém dizer: por que você não fala o nome? Precisa falar o nome, irmão? Você acha que... Só se você for muito... faltar muita luz na tua mente. E para você, irmão e irmã, eu não estou aqui com um discurso de ódio. Quero dizer que amo todos os que estão lá dentro, até inclusive esse determinado irmão. Porém, eu tenho que repreendê-lo em nome do Senhor Jesus. Se ele quiser aceitar a repreensão de uma pessoa que para ele não vale nada, tudo bem, não tem problema. Mas a minha parte eu fiz. E você que ainda não crê em Jesus Cristo, aceite-o como Salvador. E você, irmã que é pobre, você, irmão que está depressivo, que é pobre, não intente mal contra a tua vida por ouvir essa pregação do anticristo. Mas fique naquilo que Deus me deu, e Deus salvará você da condenação eterna. Deus, em Jesus Cristo, seja sempre glorificado. Amém e amém.